Mas você deixa tudo. Então, hoje é um bate-papo, gente. Obrigado, queria agradecer a participação da professora Mediana, proreitora, professor Bruno, professora Milena, né, e todos os alunos, e foi o professor Eduardo também, que assistiram o filme de Kleber Mendonça Filho. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra dele, falar um pouquinho sobre estilo, né, bater um papo sobre as impressões do filme, o que vocês acharam. Eu acho que para começar a gente pode abrir um bate-papo mesmo geral, aberto, sobre as primeiras impressões, assim, como é que foi assistir o filme do Kleber Mendonça, pós-Bacurau, né? Acho que é um filme assim, pós-Bacurau, uma coisa... Bacurau foi um estrondo assim na cena brasileira, assim, né? Cinematográfica. E aí depois teve uma baixa, as pessoas meio que falar um pouco, né? Estavam esperando a próxima produção do Kleber Mendonça. E aí eu acho que esse filme agora ele vem com uma outra pegada, né, com uma coisa diferente assim, do que ele produziu em Bacurau. E aí queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Pode começar com vocês que assistiram todos os outros? Assistiram os outros filmes do Kleber? Como é que foi a nossa sessão lá em conjunto? Como é que você saiu do filme? Bom, a sessão em conjunto foi a minha segunda vez que eu assisti. Eu já tinha assistido antes, por recomendação de Biel e de Bruno. Então, eu já tinha assistido, então foi uma segunda experiência que eu consegui reparar detalhes dentro da narrativa e dentro da própria fala dele que eu não tinha reparado antes. É um filme que eu acho, assim, muito bem feito, sabe? E que eu tomo como referência, sobretudo porque eu gosto muito de documentário e me vejo muito nesse espectro de produção de documentário. Então, para mim, é uma grande referência pelo fato de que até documentário não precisa ser exatamente a gente ali sentado e a pessoa falando, sabe? É uma outra maneira da gente ver o documentário. E eu fico muito feliz de a gente conseguir levar tantas pessoas, tantos estudantes da área de comunicação, para esse lugar de que o documentário também é um filme. Muitas pessoas falam, vou assistir um documentário e o filme de ficção é o filme. Então, fico muito feliz por a gente trazer tantas pessoas para assistir esse filme, que é muito bem feito e que fala muito sobre a afetividade, sobre esse lugar, esse espaço, essa relação entre o cinema de rua e o cinema que existe dentro da vida do Kleber. Então, assim, foi um filme que eu me vi muito ali, no sentido de realizadora audiovisual universitária, sobretudo amante de documentários e cultura documentarista também. Bom. Mas só que assim, eu acabei me pegando mais vendo as partes mais técnicas do que qualquer outra coisa, porque a montagem foi o que mais me chamou a atenção, que é montado de uma maneira muito inteligente. É muito inteligente a maneira que todas as cenas são pensadas, tipo, para a narrativa que ele está passando. Só que tem essa visão que ele passa, pelo menos na minha percepção, foi assim: o filme é muito atual, fala sobre a atualidade do Brasil em relação ao cinema, é muito negócio. Só que parece que o filme começou a ser feito há muito tempo atrás. Aí, não, 7 anos. Mas parece que foi tipo nos anos 80. Fica nessa cara que ele já está pensando nisso aí esse tempo todo. Tinha gravação de tanto tempo, de gravações dele. Então o que me pegou foi que assim, é um filme que foi planejado há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás. Ficou com essa sensação para mim. Quase que ela foi lançada agora. E aí, vamos ver um pouquinho dos professores também, o que vocês acham? Aqui todo mundo foi assistir. Então, beleza, vai lá, velho. Então eu tive uma sensação enorme de nostalgia. Porque todo aquele trecho inicial, né, que ele começou falando da casa dele e como ele pensou, como foi tão importante e significativo para ele, eu não sei se todo mundo tem essa conexão, mas eu acabei olhando para mim mesmo, né, para como isso seria possível na minha realidade e também a parte do cinema de rua, que foi como eu comecei a assistir filmes, né, na minha infância e com meus pais. Então, isso vai ter muito forte para mim. E também ter retratos históricos de coisas que eu não sabia, como todo mundo lá do cinema novo. O cinema lá que era da Alemanha, né, relacionado à Alemanha. Ah, é. Mas isso foi algo muito
propaganda nazista. Da propaganda nazista é muito marcante para mim. E fora os meus aqueles amigos comentaram também, achei praticamente muito bonito e muito bem pensado e pesquisado. Isso é legal assim na sala. Vocês pegaram sala de rua, vocês pegaram filmes em sala de rua, quais salas? Como é que foi essa experiência? Cara, Qual foi a sala? Você lembra qual foi a sala? Tira um Glauber, né, que ainda está existindo bravamente. pra mim, não era bem. Pra mim era considerado cinema de rua porque ele não era um desses conglomerados enormes, né? Eu moro no São Rafael. Tinha um cinema pontual. E aí, isso foi o meu primeiro contato com o cinema. Não era tipo uma dessas redes enormes, tinha tipo Cinema menor. cinema menorzinho, R$5, com pipoca já. Entendeu? Então, tipo, cara. Porque o arte virou, né? Quando eu perguntei assim, qual foi a experiência que teve. Assim que eu vi as cenas de filme, a gente puxa logo para o que a gente viveu, né? Como você falou. Assim. E a minha experiência imediata foi o arte, né? O arte que ficava ali no Politeama, uma sala que virou uma igreja evangélica, assim como no filme. Né? E eu tenho boas experiências assim, de sair com meus pais de Brotas, a gente ir, pegar um táxi, pegar um ônibus, aí chegava até o centro, e era aquela sala meio glamourosa, né? Porque tem essa história do glamour de ir pro cinema, que era... A gente já pegou no finalzinho, né? A gente já pegou uma sala, eu já peguei, né? Assisti, eu não lembro qual foi o filme que eu assisti, mas... né? Mas eu não lembro os filmes que eu vi lá, mas a memória que me veio, assim, em termos de uma sala já decadente, já no final da sua vida, sabe? Dando os últimos suspiros, assim, foi o arte, assim, foi o lugar do centro. E era uma dessas salas que você descia, lembra como era o arte? Tinha uma escadaria maravilhosa, assim, que ela descia, dessas bem, sabe, bem ampla, assim, para você ter toda uma experiência que você tá entrando em outro mundo, em outro universo, né? Ele fala muito dessa história do... Eu vejo muito essa história do cinema de rua, das salas de rua, que é uma quebra imediata da vida cotidiana com o espaço cinematográfico, né? Não é como você entrar no lugar, não é como você entrar no multiplex de shopping, que você passa por todo aquele centro capitalista do consumo e todo aquele estímulo e tal, e depois você entra na sala de cinema. Não, você sai da rua, da vida cotidiana, e você entra e tá no cinema e você vai... Então é essa. É super, da sala sim, né? Da sala sim. Que a gente tinha, né? Eu me lembro... Normal, corriqueiro, era a forma de você ver cinema. Sim, tanto que eu me lembro do TCC que eu fiz na faculdade foi exatamente os multiplex chegando em Salvador. Eles dominando todo o circuito das salas, porque eles aboliram as salas não tinham mais serventia, né? Sala de rua, e eles foram para o shopping, porque era o centro de consumo e era melhor para você montar a estrutura, né? Na verdade, você desconstruir a estrutura do cinema de rua, que é um cinema que tem a sala do Recife que está no filme também, que foi tombada, né? Uma sala pública. A gente só tem, acho que só a sala Walter aqui, né? Sala pública, né? A Walter e a Alexandre Robato, que na verdade Isso. Mas é uma outra experiência, né? Ele consegue recuperar.